Então, vamos lá. Deixa eu liberar aqui. Ludmila, Luiz, boa noite. Liberando aqui. Então, vamos lá. Boa noite, pessoal. Boa noite. Boa noite, Luiz. O pessoal já mandou aqui no chat. Então, vamos lá. A gente tem aqui participantes que estão online, aqui conosco na sala, e tem participantes que estão acompanhando pelo link geral, né? Então, as perguntas a gente vai mandando tanto pelo chat, quanto às vezes a pessoa manda alguma coisa no WhatsApp e também por aqui. Então, vamos começar a nossa primeira Masterclass do canal da Escola da Energia, né? A Escola da Energia é um hub de comunicação e conhecimento no setor de energia. A gente tem aí um grupo de parceiros de altíssima parceria e qualidade de parceria, qualidade técnica, de pessoas que são apaixonadas pelo setor, pessoas que entendem a energia como um processo importante não só, né, para os negócios e para o mercado, mas sobretudo para a melhoria da qualidade de vida das pessoas. É isso que a escola prima, né, em todos os nossos eventos. Então a gente sempre busca uma curadoria técnica de alto nível, e o Daniel e o Giovanni são alguns desses parceiros, assim, que têm compartilhado com a gente esses momentos desde o início da história da escola, lá no Seminário Nacional de Hidrogênio Verde, no Novas Energias, no Fórum de Energia do Mercosul. Então, com uma série de outras ações que a gente tem aqui, agora o nosso portal, né, de cursos começa também uma trajetória. A gente tem aqui o Luiz Miranda, representando a EnergiC, que é um projeto de formação de jovens. A gente fez uma dobradinha muito boa, porque ele já atua com os jovens, né, que fazem parte já do setor. A gente vem com a proposta de formar um pouquinho antes, e a gente somou isso tudo, e tem sido um trabalho incrível. Eles fazem um trabalho perfeito em todas as áreas, né, de energia, com a EnergiC, conectando profissionais aí no Brasil, no mundo. E essa plataforma vem somar com isso. Então, Giovanni, Daniel, muito obrigada por compartilhar as experiências de vocês. Giovanni vem aí, né, com uma experiência larga no setor, depois ele vai falar mais aí dos detalhes aí de quantos empreendimentos já participou na área da engenharia. O Daniel já vem com direito regulatório aí muito forte, mais de 20 anos de experiência também. E isso também é um traço da escola, né? A gente acredita que energia não é só engenharia, embora a gente precise das engenharias, mas a gente tem profissionais de diversas áreas que precisam conversar com a engenharia. Então, hoje a gente está muito feliz que a gente está estreando esse canal, e estreando com duas pessoas muito queridas para nós na escola. Giovanni segurou nossa mão lá no primeiro Senahidro ainda, e desde então tem sido uma parceria incrível. Muito obrigada mais uma vez. E vou passar agora para o Giovanni, né? Giovanni começa aqui, Rodrigo aqui e Samuel, queria agradecer também. Samuel é da Templo Filmes, que é uma parceira de toda hora para a gente, desde sempre. Então, toda a parte de mídia, a plataforma, o design da solução web, toda a parte de produção de vídeo, transmissão, o podcast, né, desde o primeiro episódio. Rodrigo é nosso coordenador de relações institucionais aqui da escola, e por nos apoiar aí. Nesse dia a gente vai ficar nos bastidores, e agora a Giovanni e o Daniel tomam conta da sala de aula para nós. Obrigada, queridos. Pessoal, boa noite a todos, né? É um prazer estar aqui, convite da Michele, né? Também ao lado aqui do grande amigo Daniel, né, que topou aí, né, participar conosco aí dessa primeira Masterclass aí. Eu acho que é a primeira Masterclass, né, Mi, da escola, né? Então, fico muito honrado, muito contente também de participar aqui e de falar de um tema muito... Não é um tema novo, né? Só para deixar claro, não é um tema novo. Durante minha fala aqui, eu vou trazer algumas contextualizações também, né, sobre essa temática, né, principalmente de medidor inteligente, né, de
infraestrutura de medição inteligente também, né? E vamos comentando aqui algumas experiências internacionais também que temos visto. Rodrigo, se você puder compartilhar a apresentação, por favor, e já começamos aqui. Legal. Então, eu estou aqui pela Grid Experts, né, que é a minha empresa de consultoria aqui, né, só falar um pouquinho da Grid, pode passar, por favor, o slide. Nós somos uma empresa de consultoria que atende toda a cadeia do setor elétrico, né, então desde mercado de energia, e aí nós temos também desenvolvimento de novos negócios, autoprodução de energia, temos estudado muito a questão sobre armazenamento também, né, muito importante no contexto setorial que nós temos hoje, né, conectado com inteligência artificial e aplicações, algumas aplicações que nós temos estudado, né, aqui, por exemplo, para performance de ativos, né, asset management também, e gestão de OIM, né, e aí a gente já pode aplicar isso tanto em TCHs, como eólica, solar, também independente da fonte, desde que os equipamentos possam ser sensorizados, né. Então a gente desenvolve aqui o agente de inteligência artificial, treina ele e faz as aplicações específicas, né. Nós não temos SaaS, não é o objetivo da empresa ter plataforma de serviço, a gente atende especificamente as demandas ali dos próprios clientes nossos, tá? Temos trabalhamos aqui também com M&A em infraestrutura, né? Projetos de PDI, acho que é um ponto bastante interessante aí de salientar. Nos últimos 4 meses, nós estruturamos cerca de 2 bilhões em projetos de PDI, é um volume bastante significativo aí de projetos de vários aspectos, passando desde projetos de geração, projetos de inovação também com sistemas de armazenamento conectados a eles, projetos de digitalização também, então é uma carteira bem expressiva. E também temos aqui uma vertical, que é uma vertical de infraestrutura de baixo carbono, que ela trata justamente de temas relacionados a ESG. Então, desde crédito de carbono, passa também por due diligence ESG de ativos, quando você vai fazer algum tipo de M&A, e aí o agente financiador requer a due diligence, a gente trabalha também com esses aspectos. Então, basicamente, aqui são 5 pilares aqui da consultoria que nós trabalhamos, né? E pode passar, Rodrigo, por gentileza, e falando um pouquinho de quem eu sou, da minha trajetória, né? Então, eu sou engenheiro eletricista de formação, minha especialidade de formação é em sistemas de potência, né? Comecei minha carreira lá na construção da hidrelétrica de Santo Antônio, é um dos maiores ativos de geração do país, cerca de 3,5 gigas de capacidade instalada. Participei da obra durante 4 anos lá da hidrelétrica. Depois eu resolvi seguir a carreira de consultor, né? E estou atuando como consultor desde 2019, aproximadamente. Sempre trabalhando na vertical da indústria do setor elétrico e principalmente no desenvolvimento de novos negócios, autoprodução de energia também. Participei ativamente nos últimos 3 anos de aproximadamente 3 gigas de autoprodução no país. Isso é mais ou menos a metade do que a gente tem instalado hoje de autoprodução. Então, um volume bastante representativo. Participei também de projetos de P&D, ANEEL, e também sou muito envolvido com a academia, né? Não só na parte de produção de artigos, né? Eu também procuro ter esse viés acadêmico de produção de artigos técnicos, científicos, pelo SIGRE,
SIGRE Brasil e I3E, né? São duas instituições internacionais que trazem as melhores práticas e reúnem especialistas setoriais do mundo todo para discutir melhores práticas. No SIGRE, eu sou mais participante do Comitê de Estudo C5, que é de Mercado de Energia e Regulação. Participei recentemente, na semana passada, pelo SIGRE, de um simpósio no Canadá, então eu estava em Montreal, discutindo com outros especialistas também do setor elétrico, os desafios setoriais, né, que nós temos hoje. Não são desafios exclusivos do Brasil, são desafios quando a gente olha para uma esfera internacional e os países, né, principalmente Estados Unidos ou Europa também, até o próprio Canadá, eles estão enfrentando outros desafios, mas que nós vamos enfrentar também dentro em breve. A questão da digitalização, por exemplo, né, esses países, principalmente eu vou falar um pouquinho de Europa e Estados Unidos, eles já passaram por esse processo, só que eles têm outros desafios agora. Então, sempre tendo essa visão internacional. No I3E também, eu faço parte lá do Governing Board do I3E, diferentemente do SIGRE. O I3E ele é dividido em sociedades, né? Então faço parte da sociedade de potência, sistemas de potência, e faço parte do Governing Board dessa sociedade, liderando o planejamento de longo prazo do Comitê de Educação, especificamente, né? Pensando em ações de educação que possam, que o I3E Mundial, Sociedade Potência e Energia, pode fazer ou desenvolver para que prepare os profissionais, principalmente os jovens profissionais, para os desafios do setor elétrico do futuro, né? Também tenho mestrado pela USP, em Mercado de Energia e Regulação, estou fazendo agora o doutorado lá também com o mesmo foco aqui de mercado de energia, que é uma temática que eu gosto muito. Bom, e pode passar, Rodrigo, por favor, e já entrando aqui na temática de digitalização das redes, né? O que é isso? E qual que é essa contextualização, né? Então, desde a reforma setorial, da primeira reforma setorial que a gente passou em 94, com o RECEB, né? A gente já tinha previsão, é muito interessante a gente destacar isso, nós já tínhamos a previsão de que o mercado ele já poderia ser um mercado livre, um mercado competitivo. Quando a gente fala em mercado livre de energia, o que é isso? É você alcançar ou inserir a competitividade até o nível varejista. O nível varejista, para o nosso mercado aqui, é o nível de consumidor de baixa tensão. Para que você insere essa competitividade? Qual que é a lógica disso? É você inserir mais agentes de geração ou de comercialização de energia. À medida que você insere mais agentes desses segmentos, você tende a ter um preço de energia mais baixo ou mais competitivo, né? Obviamente, tem que os desenhos de mercado eles têm considerado várias questões, principalmente para evitar poder de mercado, né? Mas é para isso, no final do dia, que você abre o mercado de energia e torna o mercado totalmente livre, né? Você coloca competição na geração, competição na comercialização também, e aí abre o mercado a nível de baixa tensão. E nós fizemos esse movimento muito bem, né? Nos últimos 20 anos, foi inserido aqui, principalmente em 2004, que foi a última reforma do atual modelo setorial, que nós conseguimos inserir como país um mercado atacadista, competitivo atacadista para grandes consumidores de energia. O último movimento que fizemos agora foi o movimento de abertura de mercado para os consumidores de alta tensão, todos os consumidores de alta tensão, e prevê-se, inclusive está em consulta pública, um movimento agora para abrir o mercado para o consumidor de baixa tensão, né? Faseado, não faseado, mas a princípio seria faseado, porque são muito mais unidades consumidoras abarcadas
nesse movimento, né? A gente está falando, só para que vocês tenham uma ideia, nós temos no grupo A aproximadamente em grandes números, aproximadamente cerca de 200 mil unidades consumidores, basicamente mais de 95% disso já está migrado para o Mercado Livre. O que não está migrado ainda é o agente varejista, que a gente chama, né, que são os consumidores ali conectados em alta tensão e que ainda vão fazer a migração, mas que pelos números da CCE tem sido aumentado consideravelmente por conta da abertura que a gente fez em 2024. E na baixa tensão, no total, nós temos mais de 90 milhões de unidades consumidoras. Eu, particularmente, acredito que nem todos os 90 milhões de unidades consumidoras vão migrar, né? Vai ter unidade consumidora com baixa renda e outras unidades também que elas não vão migrar, né? E também, mesmo com o mercado totalmente aberto, essas unidades consumidoras, o consumidor ele pode escolher se vai ou não, né? A gente tem experiências em Portugal, Espanha, etc., e mesmo com o mercado totalmente aberto, o consumidor ele prefere ficar no mercado regulado. É uma decisão do consumidor no final do dia, né? Então, eu particularmente acho que deve migrar em torno aí de 60 ou 65 milhões de unidades consumidores, que já é um bom número, né? Bastante interessante. Mas, dito isso, né, então, esse é um contexto de abertura de mercado, é um contexto no qual você insere essa competição para baixa tensão. Só que, né, aí tem os poréns, né, tem os só quês. O que acontece? Você, para fazer a abertura de mercado, e é um ponto que eu defendo tecnicamente, né, você não necessita, não é requisito para a abertura de mercado você ter medidor smart meter. Não é requisito de mercado. Tanto é que a gente tem em outras experiências também, como o do Reino Unido, por exemplo, que é um mercado que é aberto, que tem aproximadamente aí 60%, 50% de 50% a 70% de inserção de smart meter, e ele é um mercado totalmente aberto, né? Só que o parque de medidor do Reino Unido, ele não é totalmente smart meter, né? Então é um requisito que, para que você abra o mercado, não necessita ter um medidor inteligente. Contudo, é recomendável que você tenha, por quê? Porque aí você consegue habilitar outros serviços ou outros produtos, que eu vou falar um pouquinho mais para frente aqui, de controle, por exemplo, de rede, de controle, que aí você dá o controle para o consumidor de quanto que ele está consumindo de energia ali no real time ou próximo do real time, né? Então você habilita outros serviços e aí você consegue fazer um ecossistema bem interessante para que esse consumidor ele no final do dia ali ele possa ver o que ele tá consumindo de fato, né? Tem um controle efetivo. E no Brasil, né, eu acho que foi um movimento bastante acertado agora nas discussões, né, com a recente portaria, salvo engano, de junho desse ano, que é a 111, que ela determina ou estabelece justamente essas diretrizes, e aí são diretrizes para estabelecimento e rollout dessa digitalização das redes nos próximos 10 anos. Isso está conectado com a abertura de mercado, né, que eu falei que deve acontecer faseada, né, a gente está em consulta pública isso agora, mas isso está conectado com essa abertura e também está conectado com a renovação da concessão das distribuidoras. E essa renovação das concessões, ela é muito importante que ela habilite a concessionária para esses novos serviços, para essa digitalização das redes, porque senão a concessionária não vai ter incentivo econômico para poder habilitar ou fazer esse plano de digitalização. Por exemplo, como eu falei no começo, o assunto de digitalização e especificamente de smart grid no Brasil não é novo, né? Para quem tem um pouquinho mais de tempo de setor elétrico,
vai lembrar que lá em 2010, o próprio Ministério criou um grupo de trabalho de Smart Meter, fizeram um trabalho excepcional, muito robusto, tá, tem inclusive publicado na internet, e fizeram um relatório de rota de implementação de Smart Meter, inclusive com análise de custo-benefício, que é a CBA, que a gente chama, né? Então, tem todo esse trabalho do Ministério lá de 2010 para a implementação de Smart Meter, que o grupo foi, inclusive, fez uma visita técnica também nos Estados Unidos, utilizou uma metodologia bastante interessante da EPRI para fazer essa análise de custo-benefício e apontou, inclusive, algumas linhas de possíveis financiamentos ou habilitadores para que você reduzisse o custo da implementação da infraestrutura de tecnologia e do Smart Meter também. Então, não é um assunto novo aqui, só reforçando isso. E aí, quando a gente olha especificamente para a portaria, pode passar, Rodrigo, por favor. E quando a gente olha especificamente para a portaria, né, a gente tem aqui, eu trouxe um resumo bastante passant aqui, mas eu acho que o Daniel vai falar um pouquinho mais na fala dele. Mas o que acontece lá na portaria, né? A gente tem a diretriz, algumas diretrizes bem importantes. A primeira delas é a instalação de medidores inteligentes até 2035, ou seja, em 10 anos, né? As distribuidoras elas vão precisar substituir o parque de medidor deles de analógicos para digital, com essas funcionalidades avançadas, né, como leitura remota, monitoramento granular, registro de interrupções, corte e religamento automático, registro de energia ativa, reativa e de demanda. O histórico também é uma outra diretriz, né, que ele o medidor deve ter um histórico aí de 12 meses, né, aproximadamente ali com 100 horas de armazenamento durante interrupções. Tá uma diretriz. Tem uma outra diretriz também, que é o plano de digitalização com indicadores de governança, e aí cada distribuidor vai ter que fazer esse plano de implementação da digitalização das suas redes, vai ter que fazer análise de custo-benefício também, até para identificar se vale a pena ou não, ou o que vai repassar na tarifa para o consumidor, então isso é importante. A ANEEL, como agente fiscalizador e regulador também, vai precisar fiscalizar esses planos, né, e aprovar também esses planos. E é claro que os indicadores de governança eles têm a ideia, né, de trazer transparência e eles vão poder ser auditados por verificadores independentes previamente credenciados. Então, essa é uma outra diretriz. E, obviamente, né, claro que não poderia de deixar de constar na portaria a questão da segurança de dados, né, interoperabilidade e como é que você vai fazer toda essa conversa entre medidores, né, e segurança de informação também, que é fundamental. Então, a portaria lá, ela determina a adoção do conceito do Open Energy com disponibilização de dados de medição, faturamento e perfil de consumo em formatos padronizados via APIs e protegidos pela LGPD. E também inclui alguns requisitos de segurança cibernética e medidas para melhorar a resiliência da rede frente a falhas, picos de tensão e requisitos e riscos operacionais. Então, vejo que são diretrizes aqui, né, todos que estão acompanhando aí o setor elétrico também certamente estão acompanhando a consulta pública, que está também pelo Ministério válida, salvo engano, até dia 21 ou 20, eu acho que é dia 21 de outubro desse ano, né, sobre a questão, principalmente, da implementação de Smart Meter, né, então isso está em consulta pública também, mas o fato é que agora a gente tem aí esse assunto da Smart Meter voltando justamente pela questão, por um movimento de abertura de mercado também e por um movimento também de digitalização das redes. Lembrando que esses movimentos, principalmente de digitalização, que a gente vai ver aqui nos próximos slides, ele está muito conectado com o novo perfil do consumidor ou o novo perfil da operação do sistema elétrico de distribuição. A gente passa de um perfil
unidirecional para um perfil multidirecional, né? Então, você precisa ter ali controle da rede, ou a distribuidora vai precisar ali ter mais controle sobre a rede, né? Porque, principalmente, geração distribuída, outras cargas também, veículos elétricos, que hoje não é um problema, mas no futuro também a adoção de veículos elétricos aqui no Brasil, ela pode se tornar uma questão se você não tiver um controle efetivo digital de todos esses conectores e carregadores, etc. Então, é muito, muito interessante que o Ministério tenha colocado isso aqui para esse plano, essas diretrizes aí na portaria. Próximo slide, por favor, Rodrigo. E aí, por que, né, a adoção dos medidores inteligentes? A gente tem alguns aspectos aqui, tem vários, eu coloquei pelo menos uns 6 aqui para a gente refletir. Então, quando a gente olha para a experiência internacional, a gente tem lá o primeiro aspecto, que eu cito, né, o aspecto de eficiência econômica. Por quê? Porque isso também, o medidor está ligado justamente, essa eficiência econômica está ligada justamente à operação e manutenção, leitura de medidores e perdas dos sistemas elétricos, além do planejamento de investimentos futuros em redes. Eu vou falar também um pouquinho do caso da América Latina, porque na América Latina é bastante interessante, o nível de perdas de energia aqui no continente é gigantesco, né? Então, esse é um motivador para a implementação, por exemplo, de smart meter. Tem uma outra razão, que é segurança do sistema elétrico, maior controle sobre interrupções e costos de fornecimento a partir da utilização de dados históricos. Claro, quando você habilita, por exemplo, uma função de desligar e religar um ponto, né, seja, por exemplo, para um consumidor que ele está inadimplente por qualquer motivo que seja, ou, eu tenho aqui uma árvore que caiu aqui em casa, caiu na rede aqui de casa. Em 2023 teve aquele temporal aqui que a Enel ficou várias horas, né, sem fornecimento de energia. Então, pode ser que um sistema integrado de rede inteligente, e já tem tecnologia para isso, inclusive, né, você pode ter aqueles religadores eletrônicos, por exemplo, né? Então, pode ser um ponto, tá? Quando falar aqui de redes inteligentes, né, o smart meter, ele é a ponta do iceberg da rede inteligente. Você tem outras tecnologias também que compreendem a rede inteligente, que a gente chama de infraestrutura de medição inteligente. Tem um terceiro ponto aqui também, que é a melhoria da qualidade e continuidade do serviço. Claro, se você está monitorando ali, pelo menos em tempo próximo do real, que normalmente os medidores eles têm ali uma granularidade que vai de 15 minutos até 60 minutos, você consegue ter ali um monitoramento, por exemplo, dos seus indicadores de continuidade, né, que aqui no Brasil são o DEC e o FEC. A duração equivalente de cortes, né, e a frequência equivalente também de interrupções de energia. Não é corte, é interrupção de energia. Então, quando você mede esses dois indicadores, você pode ter uma melhoria na qualidade do serviço. Tem uma outra também, que eu comentei no comecinho aqui, que é desenvolvimento de novos mercados e modelos de negócio. Os smart meters, né, eles podem, por exemplo, aqui a gente vai falar um pouquinho sobre agregadores, o conceito de agregadores que é bastante utilizado na Europa e nos Estados Unidos, mas agregadores de serviço ou agregadores de carga, por exemplo, para que você possa habilitar o consumidor, por exemplo, para ele participar do mercado atacadista de energia. O agregador vai lá, em nome dos consumidores, da carga que ele está agregando, ele vai bidar a compra de energia no mercado atacadista, que em tese, é mais barata a energia, né? Porque você vende no mercado atacadista grandes montantes para grandes consumidores. Então, o agregador, ele habilita, por exemplo, esse é um serviço que pode ser habilitado via smart meter, para que você possa permitir que o consumidor final ele saia do mercado varejista aqui, né, e vá participar do mercado atacadista de energia.
Então, é uma possibilidade, além de outros também. Claro, o penúltimo ponto aqui, a gente passa pelo empoderamento do consumidor, né, com a possibilidade de desenvolver mecanismos, por exemplo, de resposta à demanda, e aqui a resposta à demanda é bastante importante, principalmente hoje no contexto que a gente tem muita energia que é renovável não convencional, que é o termo técnico para solar e eólica. Então, quando a gente olha, por exemplo, o sistema elétrico, a gente tem muita geração distribuída hoje, não é só no Brasil, em outros mercados também, e aí a resposta da demanda ela se torna tão importante quanto a alteração do sistema de transmissão, ou a alteração do sistema de distribuição de energia também. Então, você habilitar a resposta da demanda via um smart meter ou via agregador que vai fazer a resposta de demanda, é um outro modelo de negócio que pode ser habilitado com uma infraestrutura de medição inteligente. Tá? E um último ponto aqui, não menos importante, inclusive que foi um ponto que levou o sistema da União Europeia, o sistema dos países europeus a implementarem sua medição, a sua infraestrutura de medição inteligente, é redução na pegada de carbono. Isso foi um motivador fundamental para que a União Europeia, em 2009, na diretriz lá de 2009, colocasse a medição inteligente, a infraestrutura de medição inteligente como sendo, de fato, uma diretriz para todos os países da Europa, desde que os países fizessem uma CBA, que é a análise de custo-benefício, e a CBA fosse positiva. Então, esse foi um habilitador muito importante para a transição do sistema analógico europeu para o sistema digital que a gente tem hoje lá. Pode passar, Rodrigo, por favor, o slide. E aí a gente tem aqui, falando um pouquinho de medição inteligente, a gente tem aqui o tamanho desse mercado, que é aproximadamente, os últimos dados que eu consegui foi de 2020, é aproximadamente 19 bilhões de dólares, e é previsto que tenha um crescimento expressivo para 36 bilhões de dólares em 2038. Por quê? Porque a gente tem aí, principalmente, é o que eu falei, fontes renováveis, não convencionais, participando cada vez mais ativamente da matriz elétrica. Então, essas fontes, elas, lógico, têm a redução na pegada de carbono, mas elas também precisam de monitoramento. E aí a distribuidora, a gente está falando aqui de nível de distribuição, nível de tensão de distribuição de energia, ela precisa ter um controle maior sobre essas fontes. Então, esse é um habilitador importante também, um driver importante de crescimento. A gente também tem um outro driver importante, que é justamente as políticas favoráveis, tanto para o rollout, para a implementação desses medidores, quanto também para a redução de emissões de gás de efeito estufa. Tem um outro ponto aqui também, que é a necessidade do incremento da confiabilidade, aqui eu colocaria até resiliência também da rede elétrica. Resiliência é um conceito que ele é um pouquinho diferente da confiabilidade, mas que ele também está junto com esse conceito, porque aqui a confiabilidade eu falo de eu ter indicadores ali ou outros indicadores que me permitam que eu tenha ali a energia elétrica sendo entregue com a qualidade necessária, com a frequência dentro dos padrões, com a tensão dentro dos padrões também, etc. A resiliência está mais para um conceito de, poxa, choveu aqui, como é que eu faço isso aqui? Vai cair árvore na rede, etc. Como é que está? Então, tá ligado mais com esse conceito de ter a rede disponível, né, diante, por exemplo, eventos climáticos extremos. Mas os dois conceitos estão muito interligados. E também quando a gente olha para principais desafios na literatura internacional, obviamente, como o setor elétrico, um setor de infraestrutura, ele é capital intensivo, né? Então, grandes investimentos aqui são necessários para a implementação desse plano de rollout. No final do dia, quem que vai pagar a conta, né? Esse é o ponto. Por isso que a gente está discutindo desde 2010. O assunto não é novo aqui no Brasil, né? Quem que vai pagar a conta aqui do medidor inteligente? Como é que é a questão do custo-benefício dele?
E também tem uma outra questão, preocupações referentes à segurança da informação, como eu falei também, que são abordadas como diretrizes lá na portaria, né? Então, um contexto mundial aqui, é esperado que a região, principalmente ali da China, né, quando a gente fala Ásia-Pacífico, os mercados maiores ali, China e Índia, a gente tem uma adoção muito intensa de smart meters, porque os caras lá, eles estão remodelando o setor elétrico deles, eles estão descarbonizando, e rápido, né, implementando muitas tecnologias de renováveis não convencionais, implementando também eletrificação da economia, como veículos elétricos, por exemplo, né, que podem ser utilizados, inclusive, mas aí é assunto para outra masterclass, tá, Michele? Os veículos elétricos eles podem ser utilizados, inclusive, para operação do sistema elétrico, de distribuição e da transmissão também. Então, aí a gente tem Ásia-Pacífico sendo liderado por Índia e China nessa transição e descarbonização do setor elétrico. Já na Europa e na América do Norte, né, elas, obviamente, por terem sido as primeiras regiões aí a adotarem smart meters, você tem um crescimento um pouquinho mais lateralizado. Mas o grande crescimento da adoção dessa tecnologia vai vir lá da Ásia-Pacífico. Pode passar, por favor, Rodrigo, o slide. Então, a gente tem aqui que a medição inteligente ela pode trazer vários benefícios para o consumidor, tanto na visão do consumidor quanto na visão da distribuidora. Então, aqui a gente tem, por exemplo, três grupos, né, de grandes benefícios que a literatura internacional indica. O primeiro dele é o uso para tarefas de gerenciamento da rede, né, que são medidores, que os medidores podem ser utilizados para tarefas de gerenciamento da rede, como fornecer dados sobre os pontos críticos, né, ou como a gente chama tecnicamente de nós críticos, do sistema elétrico, que eles ficam coletando as informações ali em quase tempo real, né? E aí você pode ter informações sobre interrupções e qualidade da tensão e frequência da rede também, né? Mas a nível de distribuição a gente se preocupa mais com a qualidade da tensão, porque você pode ter afundamento de tensão ali por conta, por exemplo, de tecnologias de recursos elétricos distribuídos, né? Aqui a gente também, um segundo grupo, seria o uso para tarefa de controle da rede. Então, isso aqui é justamente como é que eu posso fazer a automação de serviços em baixa e média tensão, né? Ou a automação desses sistemas dos consumidores com a facilitação, por exemplo, da sua participação em programas de resposta à demanda. Eu falei, por exemplo, do liga-desliga ali de religadores automáticos, né? Então, é uma categoria que entra aqui nesse ponto, tá? E tem um outro grupo aqui, que é para planejamento da distribuição. Então, os medidores inteligentes também eles podem ser utilizados para planejar a rede de distribuição de forma mais eficiente e permitindo que essa tomada de decisão dos investimentos seja com maior embasamento. Então, onde que eu tenho mais ponto de concentração de carga, como é que eu vou fazer esse remanejamento de carga, ou eu tenho que fretar a carga em algum determinado ponto aqui que o meu transformador está sendo sobrecarregado, etc, etc. Então, pode ser utilizado também para isso. Então, são esses três grandes grupos que a gente olha quando a gente fala, basicamente, aí de benefícios para adoção de smart meter. No próximo slide, a gente começa a falar um pouquinho sobre os benchmarks internacionais. Então, vou falar um pouquinho aqui, vou começar pela Europa, né? Eu comentei aqui que a Europa, lá em 2009, né, ela foi uma das regiões que puxou aí a adoção de medidores inteligentes, mas diferentemente dos Estados Unidos, a Europa ela teve como principal mote a adoção de redes inteligentes para redução de emissão de gás de efeito estufa, né? Porque ainda continua sendo um continente com uma participação muito intensa de fontes poluentes, né, na sua matriz elétrica. Então, a Europa adotou justamente essa rede inteligente para que você pudesse habilitar a integração
das fontes renováveis, principalmente ali quando a gente olha para a história, por exemplo, da GD na Alemanha, Itália, etc, etc. Então você começa a ver que esse movimento da Europa, né, você começa com a diretriz para os países da União Europeia e cada país tem a sua agência reguladora que iria fazer a sua análise de custo-benefício e aí determinar se ia fazer ou não o rollout, como é que ia fazer o rollout dos medidores inteligentes. Então, aqui a gente tem a União Europeia, né, a gente tem lá países como a Suécia, Itália e Espanha lideram esse processo, né, adotando essa solução de medição inteligente em larga escala e lembrando também, né, pessoal, que a medição inteligente lá, ela não é só de energia elétrica, ela também é de gás, né, porque são duas formas de energia. Então, aqui eu coloquei só uma projeção, o para trás e para frente aqui, né, o histórico para frente, de adoção de medidores inteligentes lá nos estados da Europa, mais Reino Unido, por exemplo, né, que hoje está fora da União Europeia. Então a gente vê que ele tem um crescimento um pouco mais lateralizado, assim, né? Ele não cresce tanto, mas ainda assim os países da União Europeia estão fazendo o rollout desses medidores. E aí no próximo slide a gente vê aqui a adoção, né, desses medidores inteligentes. Eu procurei trazer um gráfico aqui de como é que está isso, né? Então, principalmente ali, a gente vê Espanha, Itália, países nórdicos também, né, com um grau de adoção bastante alto de medição inteligente. Os outros países ali, Alemanha, Reino Unido, Portugal também, eles estão um pouquinho lateralizados ainda, mas todos com um grau de rollout bastante interessante sobre a questão da medição inteligente. Esse aqui é um contexto mais macro, né, da Europa. E aí, falando um pouquinho, no próximo slide, Rodrigo, falando um pouquinho aqui daqueles 3 grupos que eu comentei, né, sobre as aplicações de tarefas para gerenciamento de rede, tarefas de controle de rede, tarefas de planejamento da rede de distribuição. Aqui a gente tem um quadro que ele retrata aqui alguns países, né, e aí nem todos os países da União Europeia estão aqui, mas é porque não foi conseguido dados suficientes para ter um insight qualitativo sobre a adoção dessas atividades aqui, né? E também não é porque não está marcado com sim aqui que o país ele não ofereça, por exemplo, essa atividade específica. Por exemplo, não é porque a Itália não está marcado com sim aqui a análise do estado da rede que ela não oferece isso, mas é porque a gente não teve dados quantitativos suficientes para trazer aqui e marcar com sim. Então, aqui é só uma representação, né? Se a gente vê aqui, por exemplo, o uso das tarefas de gerenciamento da rede, a maioria dos países aqui listados, né, eles têm a análise do estado da rede, que é uma análise de estado, de como é que a rede está efetivamente, né, em termos de parâmetros técnicos, frequência, tensão, etc. Aqui, detecção e prevenção de falhas, estimação de estado também. Aqui, nas tarefas de controle de rede, praticamente todos fazem monitoramento ali em quase tempo real do consumidor, né, planejamento da rede, que também quase todos os países utilizam de forma proativa os dados coletados do Smart Meter para essa atividade específica de planejamento, redesenho de instalações, se eu vou precisar fazer um redimensionamento ou de atendimento ali à rede ou redimensionamento de subestação, alguma coisa do tipo, também uma grande maioria dos países aqui utilizam para isso. Planejamento de ativos aqui, né, de forma bastante preditiva, para fazer OIM, né, de transformador, da rede em si. Então, uma boa parte dos países aqui também usa. Automação da operação de baixa tensão e média tensão aqui também, grande parte dos países utilizam, né, automação de sistemas de consumidores para habilitar os consumidores para a resposta à demanda. Veja também que tem uma grande parte dos países que utilizam. Então, porque a resposta à demanda lá é bastante
bastante participativa no mercado, e é uma das formas que eles têm lá do mercado de energia europeu. Então, aqui, basicamente, um contexto, um resumo, né, do lado da distribuidora, é possível fazer e já está implementado. Agora, do lado do consumidor, no próximo slide, Rodrigo, por favor, a gente tem aqui alguns países, que também tem uma lista aqui de países, que eu listei os países e as funcionalidades. Então, aqui eu listei, por exemplo, dados cumulativos de até 3 anos do início do contrato do consumidor, dados quase em tempo real, que tem aquela sequência que eu falei, né, de 15, 30, 45, 60 minutos, então é quase em tempo real para o consumidor, mas essa granularidade é bastante suficiente para que o consumidor ele tenha uma interação ali e saber, por exemplo, se a tarifa que está sendo aplicada naquela hora ela é mais cara ou mais barata, né, para que possa utilizar alguma questão de funcionalidade de IoT ali para ligar ou desligar a máquina de lavar, etc. Uma coisa interessante que também da aplicação de medição inteligente é o seguinte, tá, pessoal? Isso tem que ficar muito claro. Medição inteligente tem que estar muito casada com o desenho tarifário, senão não funciona, né? Então, assim, o desenho tarifário é tarifas diferenciadas em momentos diferenciados de tempo, né? Até para, por exemplo, veículos elétricos. Veículos elétricos, se você colocar lá um carregador, uma estação de carga lá e você não tiver diferenciação de tarifa, sinal de preço, não tem porque você não vai fazer sentido, né? O consumidor vai ligar lá quando a energia tá mais cara no mercado atacadista, porque ele não está tendo sinal de preço no final do dia. Então, assim, a implementação de medida inteligente ela tem que estar casada, e muito bem casada, com a estruturação tarifária. Tarifas que se comportam, que dão preço, sinal econômico para o consumidor, para ele consumir no horário que a energia é mais barata, né? E aí você pode ajudar a aliviar, por exemplo, o pico de carga na rede para a operação do sistema elétrico. Então, isso tem que estar muito bem casado. E na Europa isso é muito bem casado, não é? Eles têm várias tolls, que é tarifa de uso por hora, que aí você tem essas diferenciações horárias. E aí faz sentido você usar o smart meter lá. Precificação de energia por hora ou em tempo real também, né? Então é uma outra funcionalidade, controle remoto do consumo, precificação por pico crítico, que é justamente essa tarifação mais alta em períodos de demanda máxima. Então aqui a gente tem a lista de países aqui da União Europeia, os que têm ou não essas funcionalidades do lado do consumidor, habilitado do lado do consumidor. Então essa informação via smart meter o consumidor tem e aí pode fazer ali alguma automação para otimizar a conta de energia no final do mês. E aí, Rodrigo, agora saindo um pouco da Europa, vamos para os Estados Unidos. É um outro país interessante, é um outro mercado interessante para a gente analisar, porque não é. Quando a gente fala de Estados Unidos, eu acho bem interessante, porque lá são 7 mercados de energia. A gente não tem só um mercado, né? São 7 mercados. Então, e são mercados que eles são bastante diferentes entre si, né? Então, a gente tem, diferentemente, tá? Diferentemente da Europa, que teve a intenção de utilizar o smart meter ou a rede inteligente para redução de gás de efeito estufa, os Estados Unidos utilizaram o smart meter justamente para a modernização da sua infraestrutura de rede de distribuição de energia. Então, esse é um ponto fundamental. Já era uma rede bastante antiga, aí eles começaram a utilizar os sistemas de digitalização de redes, desde lá da década de 80, e aí vieram fazendo essas modificações, essas automações na rede para justamente tornar a rede mais controlável. E hoje a gente tem aí essas inserções de smart meter aí, basicamente, na metade dos estados americanos, né? Pouquíssimos estados ali a gente tem por baixa inserção, de 0 a 15%, mas a maior parte dos estados americanos a gente tem de 15% até mais, né, sobre isso. Então, foi uma adoção que ela foi acontecendo ao longo do tempo, justamente para modernizar as redes dos Estados Unidos. E aí, Rodrigo, saindo um pouquinho
do contexto americano e indo para o contexto latino-americano. Quando a gente olha para a América Latina, a gente vê principalmente na questão de perdas elétricas, que é bastante alta. Isso aqui é uma média, tá, pessoal? A média dos países da América Latina aqui, mais ou menos aí 15,17% de perdas no nível de transmissão e distribuição de energia. É bastante coisa, né? Quando a gente olha para a África, 14,5% de perdas, médio, a nível de transmissão e distribuição de energia. Então, é uma perda gigantesca. Quando a gente vai comparar com a Europa e Estados Unidos, é quase um quinto, um terço, aliás, da perda dos Estados Unidos. Então, assim, aí a motivação para a instalação das redes inteligentes aqui e medidores inteligentes na América Latina é otimização das perdas elétricas, né, no sistema. Então, quando a gente faz essa comparação aqui, a gente está olhando basicamente perda elétrica, lógico, a infraestrutura de rede de distribuição, não só no Brasil como nos outros países da América Latina, também é relativamente antiga. Mas o que pega mais aqui para a região é o nível de perda. Então, esse é o mote para a instalação dos medidores da infraestrutura de medição inteligente aqui na região. E aí, passando um pouquinho mais para frente, a gente vê aqui basicamente, né, que isso aqui é um mapa da América Latina, o nível de penetração de smart meter na rede, ele chega até 94% em Trindade e Tobago e em Barbados. Porque lá os caras, eles falaram assim, não, nós vamos colocar lá, basicamente monopólio verticalizado, né? Nós vamos colocar medidor inteligente para combate à perda. Então aí eles foram lá e colocaram justamente com esse mote, tá? E daí a gente, outros países que estão na liderança aqui também, Jamaica e Costa Rica, né? O Uruguai também tem um nível bastante interessante de penetração de smart meter, mas o restante do país, não, o restante da região, ele tem um nível baixíssimo de utilização de smart meter, né? E como eu falei, a discussão no Brasil não é nova, desde 2010 tem o resultado do grupo de trabalho sobre smart meter, já indicava no grupo de trabalho a viabilidade técnica de adoção, mas a gente ficou nessas discussões de abertura de mercado, financiamento, etc., e agora retomando essa discussão sobre smart meter. E passando um pouquinho para o próximo slide, Rodrigo, por favor, a gente vê, como eu falei aqui, Trindade, Tobago e Barbados, então 94% lá de inserção de smart meter, né? Então uma estratégia específica de investimento realizada pelas concessionárias dos países de energia, com o objetivo de melhorar o fornecimento e a qualidade do serviço elétrico. Aí a gente tem lá Jamaica, Costa Rica e Uruguai, o Uruguai lá com 30%, mais ou menos o nível médio de implementação observado na região, e também estabelecendo estratégias e metas nacionais importantes para a adoção de medidores inteligentes sejam instalados em todas as residências dentro de determinados prazos. E aí outros países também, né, assim como o Brasil, já começaram suas análises de custo-benefício, ou não tem ainda, né? Mas é um processo que, à medida que for evoluindo a complexidade do sistema elétrico, é muito provavelmente que os outros países da região eles comecem a fazer essas análises de custo-benefício também, né? E aí, Rodrigo, próximo slide, por favor, para a gente fazer um wrap-up aqui dessa primeira parte aqui da aula. Então, oportunidades para o Brasil, né? O que eu particularmente enxergo de oportunidade para o Brasil habilitando a medição inteligente, a gente vai poder habilitar, por exemplo, novos desenhos de mercado e novos modelos de negócio com agregadores de recursos energéticos distribuídos, por exemplo. Falei de um, que é o agregador de demanda de energia, para habilitar a participação dos consumidores de baixa tensão quando for possível, e quando a abertura de mercado chegar por baixa tensão no mercado varejista, por exemplo, ou no mercado atacadista, desculpa. Tem um outro modelo de negócio que é o agregador de veículos elétricos também, mas aí precisa, para
os dois modelos de negócio precisam ter sinal de preço, e sinal de preço tem a ver com estrutura tarifária, que é importante também a gente ter isso em mente. Provisão de serviço de Energy as a Service, por exemplo, né, que é um serviço que é habilitado nos países da Europa e nos Estados Unidos também, como nós vimos naquelas tabelas que falamos há pouco também. Pacotes e planos personalizados de energia conforme o perfil do consumidor, isso aqui é importante, né, pessoal, porque o que acontece? Precisa ser estabelecido como é que vai ser o acesso aos dados dos consumidores para as comercializadoras de energia. Por exemplo, no Reino Unido, lá, o varejista ele é responsável pela instalação, pelo fornecimento do medidor. Quando a gente fala de medição, a gente está falando basicamente de 3 serviços, tá? Então, fornecimento do medidor, OIM do medidor e leitura, faturamento. Então, são basicamente esses 3 serviços. No Brasil, todos os 3 são feitos pelas distribuidoras. No Reino Unido, esses 3 serviços eles são abertos ao mercado, tá? Mas só que quando eles são competitivos, né? E aí, só que quando o consumidor ele vai para o Mercado Livre lá, o varejista ele precisa necessariamente instalar o medidor, fornecer, instalar e fazer leitura. Só que ele pode ou ter uma empresa que faça isso para ele, ser verticalizado nessa atividade, ou contratar outras empresas que façam essa instalação. E aí o que acontece? O consumidor ele vai precisar lá fazer uma pré-autorização para que o varejista ele tenha acesso aos dados e que tipo de granularidade que ele vai ter acesso, de 15 em 15, 30 em 30, de 60 em 60, etc. E aí, com isso, com esses dados, o varejista ele pode fornecer planos ou pacotes de energia que sejam mais atrativos para o consumidor. Mas isso tudo eu fiz o contexto por quê? Porque precisa de um consentimento prévio do consumidor para o acesso à informação e para que o varejista ele tenha, ele desenhe esses planos e esses pacotes de energia mais personalizados para cada consumidor. Tá? Então, isso vem de uma pré-autorização do consumidor. E aqui, agregador de demanda de energia e participação do consumidor do mercado atacadista, eu comentei um pouquinho aqui, que é um outro modelo de negócio aqui dos agregadores de recursos energéticos distribuídos. Passando para o último slide, pessoal, eu acho que isso é tudo. Os meus contatos estão aí, mas estão aí, a gente vai ter esse tempinho aí para a gente discutir. E vou passar a palavra agora para o meu amigo Daniel. É isso aí, pessoal. Michele, só confirma para mim se o áudio está chegando bem, está tudo certo? Tá, ok, Daniel. A gente vai fazer as perguntas depois, né? A gente já tem um Isso, recadinho aqui da Dijane, lá da ANEL, que já fez umas perguntas complexas aqui para vocês. Ludmila também. A Ludmila é tua colega, acho que vocês talvez se conheçam aí. A Ludmila tem uma larga experiência no setor da regulação, a nossa colega aqui da Eletrobras, também na área de jurídico. E já temos outras perguntas aqui pelo WhatsApp. A gente faz tudo no final, certo? perfeito. Vamos Bom, combinar dessa forma. falar, estamos te ouvindo bem, pode compartilhar e eu, Rodrigo, continuamos ajudando aqui. Maravilha. Bom, comentário inicial de abertura, sem querer ser muito protocolar, é um agradecimento, de verdade, viu, Michele, para você, para a Escola da Energia. Giovanni, não preciso falar muito, dispensa apresentações, grande amigo, já conheço de vários eventos e de vários fóruns aí do setor elétrico, uma pessoa que está trabalhando agora em parceria em alguns projetos e tem sido muito edificante dividir uma série de projetos com um amigo, ok? Então, vou pedir a gentileza para o Rodrigo colocar já o slide. Isso.
Eu só não tenho certeza se ele está em modo de apresentação, viu? Eu acho que... Opa, está melhorando. Beleza. Volta só para o primeiro ali, por gentileza, Rodrigo, para falar um pouquinho do escritório. Isso aqui vai ser bem breve, mas para as pessoas que não conhecem e ter também essa referência, né? Eu já trabalho, estou indo do quarto agora para o quinto ano no escritório Urbano Vitalino. É um escritório full service, ou seja, a gente trabalha com todas as disciplinas, né? Não apenas com direito regulatório de energia, mas na trajetória mais recente ele vem se notabilizando pela especialização dentro dessa competência em energia. Nós temos alguns sócios que se dedicam exclusivamente a isso, eu sou um deles, né, trabalho com energia e infraestrutura, e embora a gente esteja relativamente recente na trajetória de energia dentro do escritório, é um escritório já muito antigo, né, um escritório que já tem praticamente centenário, ele tem 87 anos de existência. Então, sigamos aqui para a parte das qualificações. Vamos lá, Rodrigo. Perfeito. Então, para que vocês conheçam também um pouquinho do perfil, né, e depois para que a gente se procure, dialogue através das redes sociais e também por conta do intermédio da Escola de Energia, eu trabalho com essa parte de energia e infraestrutura, né, as minhas especializações são em Business Law e Direito de Energia, pelo FGV. Trabalhei um tempinho na FIA, né, fui convidado para dar mais aulas de legislação do setor elétrico. Então, existiu esse curso até um bom tempo atrás na FIA, que era de gestão de ativos de energia. Então, foi uma cadeira que eu achei muito legal dar, porque até vinha comentar com a Michelle. É interessante a gente entender a história e a legislação do setor elétrico à medida do momento que ele foi sendo construído, né? Dá para remontar tranquilamente uns 100 anos para trás, para entender de que maneira a gente chegou agora nesse local onde estamos. E assim, pessoal, por mais que eu veja uma série de apresentações mais modernas, não sei se vocês já se depararam com esse tipo de modelagem, mas o pessoal coloca dentro dessas características outras coisas assim, relacionadas ao seu aspecto pessoal. Então, assim, agora eu estou até agradecendo porque eu fui mais comedido aqui e já vi o pessoal botar, além das especializações, falar que gosta de, não sei, pular de paraquedas, que gosta de ver filme, gosta de escutar um rock. Então, assim, seguindo o modelo também protocolado amigo, foi muito interessante eu ficar retido aqui nesse aspecto profissional, né? A minha Mas trajetória... agora nós ficamos curiosos para saber quais são, o que vocês colocariam de cada um. Podem pensar até o final que a gente volta. Beleza, a gente retoma assim. Eu vou ser o segundo a falar naturalmente de novo, né? Porque hoje eu não quero cometer nenhuma gafe. Então, assim, é óbvio que eu vou querer falar em segundo também. E assim, turma, a minha trajetória no setor elétrico, ela remonta, né, 23 anos. Eu comecei na distribuição, então eu comecei justamente numa matéria, numa cadeira que está inserida nesse assunto que a gente está discutindo hoje, né? Eu trabalhei na Light, ainda no Rio, depois trabalhei na Ampla e na Energisa, e aí depois eu mudei um pouco para o segmento de transmissão, e na transmissão eu tive na Bengoa, na State Grid, e aí logo depois só de 15 anos corporativos, 16 anos corporativos, que eu vim a mudar de lugar e trabalhar efetivamente com o escritório de advocacia. Então essa aqui é basicamente o resumo das qualificações. Sigamos então, Rodrigo, para o que interessa, vamos entrar aqui na nossa aula de fato, né? Então, assim, fazendo uma introdução até similar ao que o Giovanni muito bem explicou na contextualização dele, é interessante que esse tema da digitalização, a se julgar exclusivamente pela portaria 111, ele teria emergido pela agenda regulatória da ANEEL no biênio de 2021 e 2022, na atividade 125. E o desenrolar natural desses estudos, cada vez mais provocativos no sentido da digitalização, que fez com que a ANEEL fizesse uma tomada de subsídios, né, que é a tomada de subsídios 11,
de 2021, o que viria a culminar nessa portaria 111. Mas, como bem falou o amigo, esse assunto ele é bem mais antigo. Então, quem conhece os pressupostos da digitalização, ele vem certo aqui, basicamente, nesses temas, né, que é a complexidade dos recursos energéticos distribuídos, a evolução de um mercado livre para baixa tensão em algum momento que a gente pode considerar relativamente próximo, né, a gente está chegando até aí, e é muito importante imaginar na digitalização dentro da complexidade da GD, porque a partir do momento que você tem um fluxo bidirecional, né, você tem injeção e você tem o lado onde você está adquirindo a carga, então é um pressuposto também que é interessante para a gente analisar sobre esse aspecto de digitalização. E, relembrando também, né, pessoal, a gente tem um trinômio que ele foi muito conhecido no setor elétrico, a gente falava nesse trinômio muitas vezes, né, digitalização, descentralização e descarbonização. Ou seja, depois do modelo ali de 2004, ali para 2006, 2007, isso foi batido, e isso foi de forma até natural se sedimentando no mercado de energia. Então, assim, talvez seja um pouco falacioso que só se fale em digitalização a partir de 2021, quando a gente sabe que isso vem de bastante tempo mais atrás, certo? Então, sigamos aqui para falar do processo administrativo, né? Então, o amigo explicou sobre aspectos técnicos, o que a gente tem aqui, e eu gostaria de angularizar um pouco essa nossa discussão para a questão regulatória, né, que é basicamente o processo administrativo para deliberação e para prolação de uma norma que é disciplinadora. Então, para a gente conseguir adentrar esse universo regulatório, a gente vai olhar para um conjunto normativo aqui, que ele tem 3 peças, certo? Então, primeiro, nós temos a própria portaria 111, depois nós temos a nota técnica, né, que é a nota técnica 28, que a gente já vai verificar que, a bem da verdade, ela vai fazer a análise de impacto regulatório, e, para fechar esse conjunto normativo, temos uma terceira peça, que é a própria minuta interna da portaria, que está agora no âmbito da CP 198. Então, assim, por que eu estou trazendo essas 3 peças como algo para a gente construir o que seria a decorrência da regulação? Bom, a portaria 111 é uma portaria que a gente pode apelidar assim, de carta de intenções, né? É quando, no processo legislativo, o legislador ele estabelece determinados parâmetros, né? Ou seja, objetivos mais amplos. Então, o que a gente vai ter dentro desses objetivos amplos aqui são ideias de inovação, novos serviços, transparência e open energy, modicidade tarifária e eficiência, e também comunica com a parte de resiliência climática e transição energética. Sobre funcionalidades, eu acredito que a gente já tenha exaurido bastante esse conteúdo, então o que a portaria também vai trazer dentro desses comandos genéricos são o combate a perdas, inadimplência, corte e religamento remoto, a comunicação, AMI, né, a sigla em inglês aqui, então AMI, o histórico de consumo em interrupções e a segurança cibernética. E para dar um pouco mais de contorno a essa carta de intenções, ou essa portaria que abre o leque do conjunto normativo, a gente vai ter uma série de princípios que vão estar inseridos dentro dessa portaria. A gente vai verificar menções ali à isonomia, à segurança, à agilidade, modernização e controle de qualidade. Então, assim é que é aberto, a gente está falando aqui de norma infralegal, né, porque é portaria, mas o processo legislativo ele tem um decurso sempre muito semelhante. Então, começa numa carta de intenções, e eu vou pedir a gentileza agora para o Rodrigo passar, para a gente entrar no que realmente interessa. Então, pessoal, muito bem. A nota técnica 28, que está inserida dentro da CP 198, né?
Essa nota técnica, ela se destina a fazer o que a gente chama de análise de impacto regulatório. Então, assim, para quem teve a oportunidade já de ter mais familiaridade, como é feito, né, como é construída uma análise de impacto regulatório, existe toda uma receita, tá? Então, a gente tem uma receita, basicamente a ser seguida, que ela identifica uma série de elementos, né, que precisam ser descritos e estudados para a aprovação desse novo ato normativo. Então, assim é definido uma análise de impacto regulatório. Primeiro ponto é identificação do problema regulatório. Então, pela dicção ali da lâmina, é assim, o problema regulatório central identificado no âmbito desse tema da digitalização foi a necessidade de definição de diretrizes regulatórias para a implantação de sistemas de medição inteligente no SEB e estabelecer uma política massiva de incentivos. Então, isso aqui é basicamente uma agenda de aceleração. E aí, qual seria o próximo passo para a gente avançar aqui na nossa análise de impacto regulatório? É o que a gente chama de comando central, né? Então, o núcleo central, ou o dogma, o espírito da norma, ele vem esculpido da seguinte forma. As distribuidoras de energia deverão assegurar a implantação adicional de medidores inteligentes em percentual correspondente a 4% da ISO 6 localizadas na sua área de concessão num dado prazo de 12 meses. Perfeito. E aí, como a gente já identificou qual é o problema regulatório e a gente já definiu qual seria o núcleo central desse comando, o núcleo dogmático ou o núcleo normativo, a gente precisa falar daquilo que o Giovanni estava falando do rollout, né? Ou seja, a implantação. Então, como é que isso se comunica com a questão de remuneração? Bom, para efeito de remuneração do investimento, o CAPEX, para a implantação do projeto designado, ele vai passar a integrar a base de remuneração regulatória das empresas de distribuição. Então, a partir do momento que você concebe as empresas de distribuição como proprietárias, né, como detentoras desses ativos, naturalmente, para fazer essa implantação, elas devem ter uma espécie de remuneração que vem, nesse caso, pela sua base de remuneração regulatória. Então, isso é via tarifa. Então, e o CAPEX tem que ser refletido dentro da BRR, mas sem desvirtuar aquele princípio que nós vimos na lâmina anterior, que é o princípio da modicidade tarifária. Maravilha. Então, a gente está aqui, passo a passo, construindo aqui a nossa análise de impacto regulatório. Passado o problema, passado o núcleo dogmático, verificada a questão de investimento, vamos olhar agora para os agentes envolvidos, né? Então, quem seriam os agentes que estariam contemplados e estariam envolvidos com esse estudo, com essa análise? Seria, basicamente, a ANEEL, Ministério de Minas e Energia, distribuidoras e consumidores de energia. Acrescentaria aqui também comercializadoras, né? Algo que daria para a gente identificar tranquilamente. E para a gente fechar esse primeiro quadrante, é importante a gente saber aonde está esculpido o fundamento legal. Então, o que a gente vai ter aqui? Segundo o artigo 21º, né, inciso 12, a linha B da Constituição Federal, compete à União a exploração dos serviços e instalações de energia elétrica diretamente ou mediante autorização, concessão ou permissão. Então, assim, para quem está bastante acostumado a verificar essas notas técnicas da ANEEL, a construção, ela segue mais ou menos esse roteiro aqui. E aí, sigamos, Rodrigo, vamos para a próxima aí, por favor. Bom, como não podia deixar de constar nessa análise de impacto regulatório, é necessário fazer uma verificação de quais são os riscos a serem enfrentados. Então, primeiro, é a questão do risco tarifário. Então, é justamente a não violação da modicidade tarifária que importa muito aqui quando se for parametrizar o CAPEX desses investimentos via base de remuneração regulatória da distribuidora. Segundo, seria um risco de tecnologia, e isso está inserido no contexto ali de fabricação e de qualidade.
Se você tem a questão da tecnologia, tem que ser a tecnologia boa, que vai atender bem ao público consumidor, né? Então, não faz o menor sentido que a tecnologia seja ruim ou sucateada. É importante que ela seja uma tecnologia, de fato, bem aderente ao que a distribuidora previu na sua análise de custo-benefício. E aí, em terceiro lugar, a gente teria risco de qualificação de mão de obra, porque, assim, como a gente está falando também de uma tecnologia relativamente recente, ela não tem uma implementação, digamos assim, de forma ampla, é importante que existam profissionais qualificados para que essa mão de obra seja bem desenvolvida e essa implantação se dê de forma satisfatória em função da própria ACB que foi feita pela distribuidora, que é a análise de custo-benefício. Então, basicamente, assim que a gente encerra, né, essa questão da análise de impacto regulatório, e a nota técnica, ela finda com a seguinte deliberação. Ela finda com uma deliberação que se abre uma consulta pública para que os agentes possam discutir, a sociedade possa discutir, uma nova portaria interna que agora não mais vai falar de premissas, não mais vai falar de aspectos mais subjetivos. Agora precisa ser uma norma orientada para estabelecer as diretrizes objetivas. E é isso que a gente vai verificar aqui no slide de sequência. Bom, então vamos lá. Como é que a minuta interna da norma ela é orientada? Como vocês podem ver, ela não tem ainda ela não tem uma numeração, né? Isso é algo que vai ser deliberado e vai ser discutido pelos agentes, e toda a instrução dessa nova portaria, ela vai retornar a todas aquelas vertentes que foram discutidas na análise de impacto regulatório. Então, assim, ela retoma todos os eixos da AIR. Vamos olhar para o principal, né? Qual o primeiro eixo que ela vai estabelecer? Ela fala daquele comando, o comando nuclear, né? Que são as distribuidoras de energia deverão assegurar a implantação adicional de medidores inteligentes em percentual correspondente a 4% das UCs localizadas em sua área de concessão no prazo de 12 meses. Perfeito. Isso está dito lá nessa minuta interna de portaria que está sendo construída. E quais outros elementos mais ela vai dispor? Ela vai falar sobre titularidade, ou seja, a partir do momento que esse ativo ele está inserido na base de remuneração regulatória da distribuidora, passa a ser um ativo remunerado por tarifa. Vai falar também da obrigação da entrega da análise de custo-benefício das distribuidoras em 12 meses. Vai dispor também sobre funcionalidades mínimas exigidas e vai determinar que a ANEEL, por regulamento, deva delinear os requisitos de segurança cibernética. Então, é dessa forma, dentro desse conjunto normativo que foi contemplado, né, ou seja, primeiro, a portaria 111 com a diretriz mais genérica. Segundo, a nota técnica que traz análise de impacto regulatório. E três, a consequência de se abrir a consulta pública que venha insertar uma portaria em que se discuta todos os itens de forma mais objetiva que estão no âmbito dessa análise de impacto regulatório, certo? Então, espero que assim tenha dado para completar, falando um pouco aqui de processo normativo para a deliberação de norma. Pelo avançar da hora, também achei que não seria interessante que a gente ficasse repetindo determinadas coisas que a gente já teve oportunidade de visitar, mas evidentemente que agora, como a gente vai ter esse espaço para que a gente discuta de forma mais aberta, a gente siga fazendo as nossas ponderações aqui a respeito desse tema. Segue mais um pouquinho para mim aí, Rodrigo. Bom, enfim, aí é final protocolar da nossa apresentação aqui do escritório. É interessante nessa coluna do meio vocês verificarem que existem uma série de empresas de energia que a gente atende aqui. Então, sintam-se convidados para serem clientes nossos também. Estamos aqui à inteira disposição para atender todos, viu? Obrigado.
Daniel, Giovanni, muitíssimo obrigada pelas partilhas. Estava conversando com algumas pessoas aqui no paralelo, né, no WhatsApp. Então, reforçando, a gente tem perguntas que chegam por aqui, nem todo mundo assiste, né, diretamente aqui, né, com a visualização, outros assistem ali, e a gente vai com o link, né, sem interação, depois a gente vai ficar com esse material também disponível ali como curso, né, com certificado e tudo mais. Antes de fazer a pergunta que o pessoal da ANEL mandou, Laura 1, tá certa a pronúncia, querido, me ajude. Arend? Ele faz uma pergunta que preferes fazer verbalmente, o teu acesso está liberado com áudio. Pode ser, eu mandei assim, pro texto que eu estava botando a minha filha para dormir, aí eu não podia fazer barulho, mas agora ela já dormiu. Então vamos lá. Então, boa noite, pessoal. Boa noite, Giovanni, Daniel. Giovanni, esses dias eu fui assistir uma palestra do rapaz, um dos fundadores daquela Octopus Energy, né, da Inglaterra, e ele falando dos benefícios aí, né, que se tem lá, de série de produtos que podem ser feitos na Inglaterra, e aí todos atrelados à medição inteligente, né, ao net metering. E aí eu fiz a mesma pergunta para ele que eu faço aqui também, né? Isso no Brasil só vai fazer sentido, só vai se abrir um potencial para essa utilização quando a gente tiver diferença de preço diário, né, intraday, né? Quando não tiver sinal de preço, né? Então, aqui novamente, né? E até eu fiz a brincadeira aí na pergunta no chat que, na verdade, o sinal de preço ele responde por muitos dos problemas que a gente está passando hoje em dia no setor de energia, né? Então, acho que esse é um ponto-chave, né? De tudo que a gente está falando aqui, né? Só para ouvir um pouco sua opinião também a respeito aí. Meu amigo Lauro, boa noite aí. Obrigado pela pergunta. Eu acho que a gente tem que considerar alguns aspectos, né? A gente teve uma evolução muito, muito interessante do setor elétrico nos últimos 20 anos, mas só que ela não retrata a evolução que a gente vai ter nos próximos 20, né? Temos que fazer diferente as coisas. Eu fico muito satisfeito também, muito contente, né? Eu vi uma notícia recente sobre a questão que já está na pauta da ANEEL, inclusive, para a questão das tarifas, né? Modernização tarifária, inclusive vários PIDs também das distribuidoras de energia, dentro de sandboxes regulatórios, para testar tarifas, né? Diferentes tarifas. Então, eu acho que é muito importante que a gente tenha essa discussão madura, né, para a gente poder inserir tarifas diferenciadas por horários, né, ou estruturas tarifárias diferentes, né. Eu estava como eu falei, eu estava em um evento semana passada discutindo justamente que é um assunto que é paralelo a esse aqui, mas que também faz parte do contexto, integração de veículos elétricos na rede, né? E você, na literatura internacional, muitas referências, você vê lá basicamente dois aspectos. Primeiro aspecto, tarifas inteligentes. O que eles chamam de tarifas inteligentes? Componentes tarifários que reflitam o sinal de preço para o consumidor, para ele carregar o veículo. Então, esse é um componente importante. Só que ele não vai funcionar, ou vai funcionar em partes, se não for habilitado também um agregador de veículos elétricos, ou um agregador de carregamento de veículos elétricos. O que esse agregador vai fazer no final do dia? Ele vai pegar, como consumidor, você vai chegar no seu trabalho, plugar o seu veículo lá, digamos que ele seja um plug-in, 100% elétrico. Vai plugar lá. O agregador, ele vai ter um software, é como se ele fosse um sistema eletrônico de gerenciamento de carga. Vai ter um software que vai falar, eu vou carregar aqui, eu estou vendo os preços no real time aqui no mercado, vou acessar o mercado varejista, por exemplo, que ele pode acessar o mercado varejista, e vou falar assim, olha, o preço aqui está melhor de carregar entre X e X horas. Aí ele começa a carga automática.
não é do momento que você carrega o veículo, é no momento que ele vai ler a leitura do real time, né? Então, assim, são dois habilitadores importantes para a integração de veículos elétricos, esses dois que eu falei. Quando a gente vem no mercado nos Estados Unidos, por exemplo, tem um trabalho que eu apresentei, nos estados pesquisados, existem mais de 137 tarifas diferenciadas. Na Europa existem muitas tarifas diferenciadas por hora. Então, assim, é um habilitador importante e é um habilitador que vai auxiliar também na questão do smart meter, né? O smart meter, por si, ele auxilia muita coisa, mas só que a estrutura tarifária é o ponto-chave aqui para a gente avançar nas novas complexidades do setor elétrico. Maravilha, obrigado. Isso mesmo. Obrigada, Laurão, pela participação. A Djane Mello, da ANEEL, pediu para vocês falarem um pouquinho sobre qual é a importância da regulação da agência nesse contexto da digitalização. Passar aqui primeiro para o meu amigo Daniel, aqui, depois eu complemento o que ele falar. Não, entendo que, à luz do que vimos aqui, né, tivemos a oportunidade de falar ambos um pouco sobre isso, que a regulamentação é fundamental. Então, existe um aspecto evolutivo, que hoje ele é mais flagrante, né, a partir dos anos de 2020, 2021, esse tema da digitalização, ele ficou mais aquecido dentro das agências, dentro das agendas regulatórias, né, da ANEEL, e a gente apenas remonta, né, e tenta relembrar que não é um tema exatamente novo. Então, assim, a partir do momento que você tem o marco evolutivo dessa temática, a gente tem, sem dúvida nenhuma, a oportunidade de, através do direito comparado, através da análise do que vem funcionando para outros países, à medida que as regulamentações às quais a gente se inspira possam evoluir, que a gente consiga desenvolver modelos e que vão acabar redundando em algo muito mais embasado para que novas oportunidades de negócio venham surgir a partir disso, porque a gente repara bem, isso começa com aqueles pressupostos, né, que nós falamos lá no início, falamos de o aumento da complexidade das redes por conta dessa questão da GD, que foi muito, muito acentuada, né, nos últimos 3, 4 anos, a questão dos recursos energéticos distribuídos. Então, tudo isso vai aumentando a complexidade, é só mesmo a regulamentação de maneira robusta e através do direito comparado que vai alcançar parâmetros para que a gente tenha um modelo estável e com uma grande possibilidade, como o Giovanni destacou também, com a formulação de novos negócios. Djane, agradeço a pergunta, muito importante a sua pergunta, né? Eu acho que a ANEEL ela tem um papel fundamental aqui, inclusive parabenizo também a ANEEL por ter lançado a iniciativa de sandboxes tarifários, né? Assim como eu falei também na minha resposta anterior ao amigo Lauron aqui, sandboxes regulatórios em ambiente de teste controlado para que você possa testar aí a aplicação de novas tarifas ou novas metodologias tarifárias. Muito feliz também, contente que, a princípio, pelo que eu vi na mídia também, a agência já está considerando essa uma possibilidade para 2026, entrar na agenda de discussões aí da agência. Então, é muito importante a participação da ANEEL nas diretrizes, na regulamentação e na fiscalização também dessas componentes tarifárias. Então, é muito importante a sua pergunta e muito importante a participação da ANEEL também, Diane. Obrigada, Giovanni, Daniel. A gente tem uma pergunta do Antônio Carlos, lá de São Luís, no Maranhão, e ele atua com distribuição, né? Não veio aqui empresa, mas está atuando na área de distribuição, e ele pergunta para vocês o que a portaria diz na prática com essa digitalização gradual, né, e com esse horizonte, que marcos intermediários que deveriam perseguir, né, que as empresas deveriam fazer ano a ano,
e o que é prioritário para os consumidores. Bom, deixa eu começar a responder aqui, depois se o colega Daniel puder complementar, agradeço também. O que a gente vê na experiência internacional? A gente viu principalmente ali na Europa, quando eu falei um pouquinho do contexto europeu, o seguinte: você teve uma diretriz da ACER, que é como se fosse a agência reguladora da União Europeia, né, e você tem em cada estado membro as agências reguladoras nacionais. Então, você tem uma diretriz nacional que vamos implementar Smart Meter desde que a análise de custo-benefício seja positiva. Beleza. Então, essa é a primeira etapa. A segunda etapa como está agora trazendo um pouquinho para o contexto nacional. A segunda etapa é justamente você fazer o plano de rollout, o plano de implementação dessa medição inteligente. Obviamente, né, esse plano de implementação, ele ainda não foi feito, né? A portaria de junho desse ano, né, está em consulta pública, aí, como bem o amigo Daniel comentou também, mas é um plano de digitalização que ele precisa considerar, pelo menos do meu ponto de vista, ele tem um aspecto muito importante que é o seguinte: o plano de digitalização, até quando a gente vai comparar com o trabalho que foi feito no Ministério lá em 2010, ele também abarca a questão da Anatel, tá? Também abarca a questão de telecomunicação, protocolos de telecomunicação. Então, precisa considerar esses protocolos, precisa considerar também dificuldades ou especificidades regionais, porque nós sabemos também que o Brasil, principalmente nas cidades do interior dos estados, elas não têm uma infraestrutura de comunicação que é adequada ou robusta, então precisa considerar isso. Eu acho que, do meu ponto de vista, eu acho que esse é o principal desafio que nós vamos ter aqui como país para a implementação de um plano de digitalização massivo das redes, que é justamente você aliar ou incorporar os aspectos regionais, incorporar aspectos de tecnologia dentro desse contexto de digitalização e dentro da questão de abertura de mercado. Eu acho que esse é um ponto fundamental. Por mais que, e aí eu vou repetir, por mais que a abertura de mercado não necessite de medidor inteligente, mas dado que o Ministério já indicou que esse é o caminho, então esses são pontos fundamentais que a gente, como país, precisa pensar e considerar. E aí cada distribuidor vai fazer o seu plano, o plano vai ser avaliado, fiscalizado também pela ANEEL, como está lá na portaria. Até, Daniel, por favor, me corrija, tá? Se estiver falando alguma coisa aqui equivocada, mas a fiscalização do plano está contemplada lá na portaria para a ANEEL também. Então, isso é um ponto fundamental aqui. Não, perfeito, o comentário é pertinente, é isso mesmo, Giovanni. E aproveitando um pouco para complementar a pergunta que o colega fez, o que realmente é relevante para o consumidor, né? Vamos falar aqui basicamente de duas coisas. Proteção de dados, porque quando se fala em Open Energy, a gente precisa de uma certa cautela, né? Os termos de consentimento para liberação de informações dos consumidores tem que ser algo muito bem trabalhado pelas distribuidoras, com amplo amparo da LGPD, né? Isso não se pode perder de perspectiva. E entendo que é interessante para o consumidor também a questão da personalização. Então, a partir do momento que você tem um pacote de serviço customizado para a sua necessidade, isso se torna uma realidade dentro daquilo que você almeja em relação ao seu consumo de energia, que tende a ser cada vez mais customizado à medida que a gente tiver o avanço de tudo isso que a gente mencionou hoje. Daniel, foi ótimo o teu recorte aqui. A pergunta do Marco Aurélio para ti era exatamente como fica a questão da abertura de dados
e LGPD, a questão do consentimento, portabilidade e acesso por terceiros. Aí ele pede para fazer uma análise disso, inclusive de como que ficaria os verificadores e os conflitos de interesse em interface com as agências reguladoras. Não, exatamente. É exatamente nesse sentido que a regulamentação tem que ser muito robusta, né? Porque o termo de consentimento, quer dizer, vamos partir daquela premissa inicial. A titularidade do dado de consumo do consumidor é do consumidor. Então, é algo que tem que ser tutelado de uma forma bastante rígida à luz do que preconiza a LGPD. Então, entendo que conflitos de interesse podem haver se dados não forem bem diligenciados. Então, toda a construção regulatória, normativa, a ANEEL vai ter um grande trabalho nessa parte, até impondo determinadas sanções e fiscalizações sérias para eventuais violações de dado consumidor dentro dessa concepção de Open Energy. Importante que tenha o processo fiscalizador, o processo sancionador e a própria regulamentação, que é a cama de base aí de um ordenamento bem construído. Tem um outro ponto aqui que eu queria complementar aqui, Daniel, que é o seguinte, né? E de novo, né, trazendo experiência internacional, mas no sentido de ficarmos atentos, né? Quando foi implementado a primeira parte do rollout no Reino Unido, né, foi definida ali algumas especificações para os medidores que eles chamavam de SMETS1, que é a primeira geração de medidores inteligentes. O que acontecia? Como eu falei, lá no Reino Unido, o agente varejista, o comercializador varejista, é o responsável por implementar o medidor, né, lá para o cliente, medição e fazer medição e faturamento. Beleza. O que aconteceu no primeiro rollout? O SMETS1, quando o consumidor ele fazia a troca de comercializador varejista, o medidor ele perdia a funcionalidade de ser inteligente. Então, ele só replicava alguns dados ali, fazia medição, não perdia várias funcionalidades de ser inteligente. Aí desenvolveram lá o SMETS2, que é a segunda onda de medidores inteligentes, que aí sim, quando o consumidor ele fazia a troca de comercializador varejista, não deixava de ser inteligente. Então, o que eu quero dizer com isso é especificações técnicas importantes e olhar para o benchmark internacional nesse momento é fundamental aqui para a gente que vai desenvolver, começar a fazer um rollout mais intensivo nos próximos anos, né? Para que quando você faça abertura de mercado, você dê a liberdade para o consumidor escolher de quem que ele vai comprar energia, do comercializador varejista que ele vai comprar, para que isso seja embedado no medidor também, para que o medidor ele não perca a funcionalidade de ser inteligente, né? E continue reportando as informações ali, porque a gente não tenha que foi que aconteceu no Reino Unido. Então, eu trouxe mais esse caso aqui para termos isso em mente também, de que especificações técnicas robustas, bem definidas, são importantes para esse rollout ter sucesso. Antes de continuar aqui, a gente está quase finalizando, 10 minutinhos para o nosso horário de compromisso aqui. Tem alguma pergunta de quem está aqui nesse fórum? Ludmila, Débora. Eu posso fazer mais umas aqui, depois a gente volta, se for o caso. Vou fazer aqui, a Letícia fez uma pergunta, e eu acho que tem muito a ver com a pergunta que a escola também vai fazer uma pergunta, né? Aguarde aí que a gente finaliza. Mas ela pergunta sobre os serviços B2C, B2B de dados que surgem de imediato. Ela pede para tu falar, Giovanni, um pouco sobre monitoramento, ofertas dinâmicas, eficiência, como é que as empresas, os profissionais podem esperar, né, em termos de, o que eles podem esperar em termos de negócio nesse contexto. Eu acho que é uma excelente pergunta, Letícia. E vamos só qualificar aqui também a pergunta, né? Um ponto importante que o Daniel falou aqui, né? Acesso aos dados dos consumidores. Super importante, LGPD, né? Vamos ter sempre isso em mente aqui, porque é sempre uma questão que surge quando a gente fala de
medição inteligente. Mas, Giovanni, sim, tem pelo menos 3 perguntas, tá? Se vocês quiserem abordar, todas elas falando sobre a questão de LGPD e privacidade, né, do usuário. Então, assim, trazendo de novo o contexto internacional, né? Como eu falei, assim, no Reino Unido também, né? O consumidor ele precisa escrever lá que, olha, eu autorizo a minha comercializadora a acessar os meus dados de 15 em 15 minutos, né? Ele autoriza, inclusive, a granularidade do acesso aos dados da informação. Então, prever isso também na regulamentação vai ser importante, né? E que tipos de dados, porque assim, você tendo acesso aos dados de consumo, você sabe se o consumidor está ou não em casa, por exemplo. Isso é um dado importante, você sabe qual que é o perfil de consumo, né, do consumidor, né? E você pode fazer várias coisas com esses dados. E uma das coisas, que é um dos serviços, eu vou ter aqui o pressuposto de que o consumidor ele deu acesso aos dados para o comercializador varejista. Um dos serviços é justamente esse, né? Você ter ali aí de novo, né, a questão de sinal de preço, com uma tarifa, com uma estrutura tarifária que indique sinal de preço, você poder fazer ali a parte de automação da sua residência, né? Você pode, inclusive, e já existe isso em outros mercados, inclusive você habilitar a distribuidora ou o comercializador varejista para ligar e desligar seus equipamentos. Por exemplo, os que consomem mais energia, né, máquina de lavar, por exemplo, etc, etc. Já existe isso em outros mercados de energia. Então, assim, são modelos de negócio que eles só vão ser habilitados com essa interface digital, e obviamente precisa ter uma interface de telecom também. Por isso que eu falei, sempre vou fazer essa qualificação aqui, que as agências reguladoras, né, eu acho que tanto a ANEEL quanto a Anatel também, elas precisam estar em sintonia quando forem fazer isso, porque eu acho que é um grande desafio que a gente vai ter aqui como país de implementar essa infraestrutura de telecom também, que é uma infraestrutura de telecom, e meios digitais para fazer esse intercâmbio. Então, vários serviços, por exemplo, medição ali Hoje, inclusive, já tem alguns testes piloto, né? Teste de PID, por exemplo, que você vai lá e coloca, ó, eu tenho um medidor de teste piloto aqui, posso fazer a leitura, posso concatenar, por exemplo, com dados meteorológicos para saber se eu ligo ou não o ar-condicionado, se eu coloco, e aí interligar com o termostato e fazer um ecossistema inteligente, né, de comunicação também em rede mesh, por exemplo. Então, existem vários serviços que podem ser habilitados com essa tecnologia de infraestrutura de rede de medição. Obrigada, Letícia, também. Eu queria fazer uma pergunta em nome de tudo que a gente conversa sobre formação, né? E eu queria que vocês abordassem um pouco como que vocês veem a preparação técnica dos nossos profissionais hoje, o que que a gente precisa fazer, como a gente pode contribuir para que a gente tenha aí esse olhar para os profissionais, né, tudo é muito rápido no setor, a gente tem trabalhado muito a questão da formação dos jovens, né, tem um universo aí imenso para a gente contribuir em termos de educação, e eu queria ouvir de vocês, estamos preparados para essa digitalização das redes em termos de formação profissional? Eu vou começar aqui a resposta, Michele, depois eu passo a palavra para o meu amigo Daniel. Mas o que acontece? E aí eu vou retomar de novo o plano do Ministério de 2010. É um relatório muito bom, aconselho a leitura de quem vai se aprofundar no assunto. Lá nesse relatório, inclusive, ele fala assim, da questão de mão de obra, né, de qualificação de mão de obra para estruturação de placas de circuito, de medidor, estruturação também de operação dos sistemas de medição, porque isso tudo vai ser interconectado.
né? Tudo vai ser interconectado. Então, esse já era um gap que foi identificado lá no relatório de 2010. O que a gente tem hoje, né? E aí também contribuindo aqui com a discussão, trazendo uma visão lá do I3E também, né, que eu falei que eu faço parte do I3E, dentro do Comitê de Educação, inclusive. O setor elétrico hoje, a gente tem um gap de formação de profissionais muito grande, principalmente quando a gente trata de o novo normal da operação do sistema, que é justamente um sistema que ele é inconstante em geração, você tem uma participação de renováveis não não convencionais ali muito intensa, precisa de um altíssimo nível de controle e confiabilidade, principalmente porque o consumidor ele não pode ficar sem energia ali em momentos do dia, né? Imagina se está aqui em casa cai a luz, né? Assim, até porque isso é monitorado por indicadores de qualidade e suprimento de energia. Então você tem alta penetração de renováveis, alta necessidade de digitalização de processo e também alta penetração de cargas que precisam ser estabilizadas, né? E aí eu estou falando mais de alta tensão ali, como data centers, etc., né? E ainda por cima de tudo, você tem uma questão ali central, que é a despachabilidade desses recursos energéticos distribuídos também, que é o que a gente vê muito, muita questão de curtailment, etc., etc., é justamente porque esses recursos precisam ser controlados. E aí, quando você tem tudo isso junto e misturado, a formação profissional nossa, que inclusive o currículo das universidades, ele precisa ser atualizado de forma constante. E isso não é só aqui no Brasil, isso acontece inclusive nos Estados Unidos, né? A atualização curricular, ela não acontece no pace que as mudanças setoriais acontecem. Então, esse é um gap que a gente tem muito grande, não é só aqui, repito, não é só aqui no Brasil, mas, como a gente está falando aqui especificamente da situação do Brasil, a gente tem esse gap, assim, gigantesco, né, de profissionais que precisam estar preparados para os desafios de hoje e do futuro, que os desafios do futuro, com certeza, vão ser mais intensos do que os de hoje, né? Não, é isso, amigo. Complementando a ideia, eu volto para a nossa receita de bolo, que é a análise de impacto regulatório. Eu lembro de ter mencionado na parte de riscos a serem mitigados ou serem enfrentados, primeiro, o risco tarifário, depois o risco de tecnologia, e o terceiro que eu mencionei aqui foi risco de mão de obra. Então, assim, esse sucateamento é algo que já está, inclusive, planificado pelo regulador, não para esse caso aqui especificamente, mas já que a gente está falando desse caso, sim, concordo. Agora, passa pelo roteiro natural de uma AIR, que é a análise dessa questão de riscos a serem enfrentados, notadamente esse de mão de obra. Então, para quem está acompanhando aqui, a gente já vai fazer o convite para a gente organizar aí algumas ações de formação, né, tanto dentro de Novas Energias, como para profissionais que já estão no mercado. Fica o convite para vocês aí contribuírem conosco, né, nesse olhar aí. Tem muita masterclass e curso, e até gincana vem aí nessa plataforma, gente, porque a gente tem as formações, né, de crianças e de jovens, então a gente tem muitas maratonas e gincanas pela frente. São 1 minutinho para as 9. Eu quero agradecer muito a participação de vocês. Vou registrar aqui a Ludmila, que comentei, né, no início. Ludmila é colega aí do Daniel na área jurídica, né, com uma extensa jornada aí na questão regulatória nas empresas Eletrobras. E ela colocou ali: boa noite, excelente aula, parabéns, os palestrantes abordaram o tema de forma profunda e com riqueza de detalhes. Michele, parabéns pelo evento, obrigada, Lud, e aguardando os próximos, né, Lud também vai contribuir aí com a gente com algumas provocações aí para a área de vocês, Daniel. Lauron, pessoal, parabéns pelo evento, muito obrigado, uma boa noite a todos. Lauron, quem posta foto assim com cuia e
e térmica para tomar um chimarrão, tem crédito, pode ficar tranquilo, pode só mandar, não precisa mandar o áudio, não precisa ligar a câmera, que já está bem representado. Débora, sim, já te respondemos ali no chat, mas vai ficar disponibilizado, né, na plataforma, né, todos os cursos, pessoas que vão acessar depois, vão fazer o curso também, e tem todo o acesso ali ao certificado e outras ações. Semana que vem a gente tem mais uma Masterclass com a Yara Lemos, que vai falar sobre inteligência artificial no contexto de comunicação e relações institucionais, faz parte de uma ação do EnergyCom, que é o nosso Fórum de Comunicação e Relações Institucionais do setor energético, que a Escola de Energia lançou aqui em abril deste ano, aqui em Brasília. Laurão está colocado aqui uma risada do chimarrão. A Débora também gostou da parte do chimarrão e do desconto. Então, muitíssimo obrigada. A ideia é que a gente tenha sempre encontros assim, leves, descontraídos. Daniel e Giovanni, por falar nisso, precisamos saber qual é seu hobby, Daniel, e qual é o seu, Giovanni. Tinha que ter colocado lá no currículo. Eu tinha me comprometido a falar em segundo, vocês lembram disso, né? Porque eu já sei até o nível que eu posso estender desse comentário, né? Para não ser algo muito exótico também. Amanda Brasa, amigo. Assim, um cara conservador, eu sei que você é relativamente tranquilo em relação a hábitos, então não vai ter nada muito exótico, não. Manda você que eu acompanho aqui na sequência. Corrida, natação, bike e rock. Rock Caramba. anos 90, hein? Anos 90? Nacional ou internacional? Internacional. Internacional, pô, legal. Bom, a parte atlética eu vou ficar devendo um pouco, o amigo aí já... parte atlética eu não tenho tão bem desenvolvida quanto o amigo, assim, né? Tem um monte de foto lá no seu Insta, né, Giovanni, de corrida, aquela parte ali realmente é admirável, só aí eu não tenho essa vocação, mas no rock and roll eu acompanho. Inclusive, se puder pesar um pouquinho a mão, melhor. Não precisa ser pop rock, não. Pode ser coisa mais um pouquinho forte aí para garantir as emoções. Mas o metal... Nacional e internacional. Então, vamos puxar sardinha para nossa brasa, porque é feio ficar fazendo isso de ficar puxando o saco, né? Então, cara, é internacional, já é meio que a gente aprende desde de pequenininho, é o que motiva a gente a pegar um instrumento, né? Eu já estava vendo, música, ele então vai dizer que ele tem uma banda de metal. Não, esse é um sonho, mas a gente vai lançar aqui na Escola de Energia quando a banda fechar com todos os integrantes. Então, olha aí, pronto, resolvido. Muito obrigada mais uma vez, gente. Nos encontramos aqui. Fica o convite para quem é de comunicação, para quem não é de comunicação, porque comunicação e relações institucionais estão na pauta de qualquer assunto de energia no Congresso Nacional, no Ministério, né, em todas nas agências, e o EnergyCom realmente integrou aí várias empresas do setor e agentes também que estiveram, né, na fundação, e a ideia é exatamente essa, né, conversar como que essa estrutura de comunicação e relações institucionais impacta diretamente, conversa, por exemplo, com a questão da regulação, né, de forma muito veemente em todas as esferas. Quero agradecer mais uma vez aqui, Samuel, da Templo Filmes, que sempre nos apoia em todas as transmissões e debates e podcasts, e na questão, né, da própria plataforma aqui também. Rodrigo, que é nosso garoto da Escola de Energia, que foi na primeira edição do Novas Energias, gente, mas ele antes já estava no universo da energia, profissional de relações internacionais e que tem atuado muito, né, nas embaixadas e em outros fóruns aí do Pacto Global, da ONU, para representar, né, a questão da escola nesse universo da sustentabilidade, é representante aí do Fórum de Jovens, né, no Pacto Global, e tem uma atuação forte aí com a COP também. Então, muitíssimo obrigada mais uma vez. Débora, Ludmila, que estão aqui conosco também, e para todos que estão assistindo, ou agora, neste momento, ou em outro momento, via plataforma. Giovanni e Daniel, mais uma vez, bem-vindos. Obrigada por fazerem parte da estreia da nossa plataforma. E já fica o convite aí para todos os outros cursos que vêm pela frente.
Tá bom? Uma boa noite a todos. Bom descanso. E até breve. Boa noite, pessoal. Até logo. Tchau, pessoal, boa noite. Até mais. Boa noite.